Olá, esse é o programa Seu Direito, com Osta Damasceno, e hoje eu estou gravando o primeiro vídeo do ano de 2019. E hoje eu vou falar sobre júri, principalmente sobre júri para os advogados iniciantes, para você que vai fazer o seu primeiro júri. Júri é muito apaixonante, por isso que é importante você estar preparado para fazer um júri. Só entre em plenária para fazer a sua fala se você estiver preparado. Porque ali você está defendendo a liberdade de uma pessoa, a liberdade do seu cliente. Eu, por experiência, já vi muitos advogados, não eram advogados ruins, eram advogados iniciantes de carreira e sem experiência, e na plenária do júri não conseguiram contra-argumentar os argumentos do promotor e seu cliente foi condenado, tendo uma grande chance de absolvição. Então, para que você faça um júri, você tem que estar preparado. E como você se prepara para um júri? Você se prepara para um júri conhecendo o processo, totalmente, conhecendo todos os detalhes do processo. O interessante é quando o advogado começa desde a delegacia até a plenária. Ele vai, quando o seu cliente é interrogado na delegacia, e na instrução, aí ele tem a oportunidade de construir as perguntas corretas, as perguntas que vão lhe dar as respostas que ele vai utilizar na plenária do júri. Mas muitas vezes o advogado já pega o processo depois da primeira fase. Ele já pega o processo depois do réu pronunciado. O que ele tem que fazer? Ele tem que ler o processo desde o início até o final, folha por folha. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou mais vezes. Depois de ler umas 3, 4 vezes, você começa a retirar as folhas do processo que não interessa, porque o processo é um calhamaço. Você vai retirar as folhas que não interessam e vai justamente deixar aquelas folhas que são interessantes, que são o interrogatório, a oitiva das testemunhas, e etc e tal, perícia, e assim por diante. Lê novamente, com muita atenção. Começar a analisar quais são as possíveis perguntas a serem realizadas, porque as perguntas são muito importantes, porque a partir das perguntas que você fizer na plenária, para as testemunhas, para o réu, ou para a vítima, se for uma tentativa de homicídio e ela estiver lá, são dessas perguntas, da forma que você vai fazer essa pergunta, é que os jurados vão observar se aquele seu cliente merece ou não ser absolvido. Então você tem que fazer as perguntas de forma que você obtenha as respostas que interessam a seu cliente. Se você fizer uma pergunta e você não saiba qual a possível resposta, você comete um grande erro de atrapalhar toda aquele planejamento de plenária. Na hora de você fazer a sua apresentação, tenha cuidado em treinar antes para fazer uma boa abertura, um bom meio e um bom desfecho. Na abertura você vai cumprimentar os juízes, o promotor, os jurados e etc e tal. Vai começar a fazer a apresentação da sua fala, vai começar a entrar no cerne da questão da sua fala e vai fazer o desfecho, o encerramento final, pedindo absolvição com algumas outras considerações. É muito importante que você esteja altamente preparado para estar ali naquele momento. Se não estiver preparado, como disse inicialmente, convide uma outra pessoa para fazer o júri para você, e você trabalhando simplesmente como auxiliar, até você realmente se sentir seguro e estar ali na frente para fazer uma boa apresentação. É difícil fazer uma boa apresentação? Não é difícil fazer uma boa apresentação, desde que você se prepare, desde que você conheça o processo a fundo, desde que você tenha consciência do que está fazendo ali. Porque o que você mostrar para os jurados, você tem que mostrar com convicção, com certeza daquilo que você está falando, para que os jurados possam acompanhar você, possam acreditar em você. Uma outra dica, nunca vá para um júri com aquela intenção de brigar com o promotor, de criar querela com o promotor. Óbvio que você vai ter que contra-argumentar todos os pontos que o promotor colocar ali, mas não coloque o promotor contra o seu cliente.
Porque se você fizer isso, você não está colocando o promotor contra você, não. Você está colocando contra o seu cliente. Então, não vá para uma plenária do júri com a intenção de brigar com o promotor. Vá para a plenária do júri com a intenção de defender os interesses do seu cliente e não de você aparecer como advogado. Ali que está em questão é o interesse do seu cliente. Pense sempre no interesse do seu cliente. Toda a fala que você for fazer é no interesse do seu cliente. Um grande abraço, tenha um excelente júri.